Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Flenick que realize a leitura do versículo da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 28/4/2025. Ofício número 435/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 144/2025, de autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício 55/2025 do Departamento Municipal de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 165/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 109/2025, da autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 76/2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 161/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 94/2025, do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 147/2025, da autoria do vereador Cezão do Táxi. Notificação do Transferigov sobre alteração e atualização dos planos de trabalho dos recursos de emenda parlamentar do deputado federal Jorge Goetten. Notificação do Transferigov sobre alteração e atualização nos planos de trabalho dos recursos de emenda parlamentar da senadora Ivete da Silveira. Abaixo assinado dos moradores da rua Alfredo Bach, solicitando pavimentação de parte da via e lombadas no local. Ofício número 93.662/2025 do DENIT, Unidade Local de Mafra, em resposta ao requerimento número 177/2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Relatórios trimestrais de ouvidoria municipal para quarto trimestre de 2024 e primeiro trimestre de 2025. Ofício número 27/2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 172/2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 106/2025 do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 191/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 450/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 160/2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 01/2025 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em resposta ao requerimento número 171/2025, da autoria do vereador André Flenick. Ofício número 101/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 39/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional através do superávit financeiro e da outras providências. Tribuna livre. Adailton Marcelo Leher, diretor-geral da UGV Canoinhas. Ordem do dia, 28/4/25. Indicações. Indicação número 156/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Carlos Eduardo Vipeschi, secretário municipal de Governo, Gestão e Relações Institucionais, promover estudos para a implementação do sistema de inteligência artificial de maneira ampla nos serviços. Indicação número 159/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detacam, a implantação de vagas exclusivas para estacionamento de motocicletas no trecho compreendido entre as esquinas próximas à loja Lilian Presentes e as imediações da Strack Motos, ao lado da lombada. Indicação número 160/2025, da autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal do Meio Ambiente, elaborar projeto de lei regulamentando a atividade de coleta de materiais recicláveis por catadores não credenciados no município de Canoinhas. Indicação número 161/2025, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção e colocação de material na rua Rodolfo Gutzmann, em Marcílio Dias.
Indicação número 162 de 25, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora da TECAM, a instalação de uma lombada na rua Alvino Voig, no bairro Campo da Água Verde, nas proximidades do Salão de Beleza da senhora Virgínia Proust. Indicação número 163 do 25, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, a construção de um centro de educação infantil na localidade de Felipe Schmidt. Indicação número 164 do 25, de autoria da vereadora Kátia Leskovski, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Agostinho Machado, secretário municipal de meio ambiente, realizar roçada na rua Guilherme Proust. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que seja informado se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. A vereadora Kátia Leskovski. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. A solicitação da limpeza ali da rua Guilherme Proust é importante para que o portal de entrada para o bairro Campo da Água Verde, né, e ali tem, além da questão de ser uma zona próxima ao rio, tem muito acúmulo de lixo ali também, e quando se faz a roçada, você também propicia que as pessoas cuidem um pouquinho mais, né? Então, é mais no sentido de valorizar também a entrada do bairro, que é o maior bairro do município e precisa ter essa proteção e esse também embelezamento. Muito obrigada. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão Tax. Vereador, regimentalmente 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que está nos assistindo aqui presencialmente e boa noite ao público que está nos assistindo nas redes sociais. Então, hoje, a minha vinda aqui à tribuna é falar referente aos ônibus, transportes escolares que está levando as nossas crianças para a escola, para os interiores. Muitos pais estão me procurando, reclamando da falta de manutenção nesses ônibus. Então, tem alguns vídeos, algumas fotos para passar ali. Primeiramente, eu vou passar os vídeos para a população de Canoinhas ver a situação desses ônibus de Canoinhas. Então, eu mandei tirar o áudio que foi gravado, né, com certeza, para não conhecer a pessoa que está falando. Olha o estado do câmbio da marcha, treme mais do que uma vara verde. E ele vai mostrar dentro do ônibus que está levando nossas crianças para os interiores. Muita reclamação, principalmente dos pais, pelo tamanho da fresta que tem nessa porta, está causando muito perigo às crianças e a porta não está fechando, não está abrindo, e esse é o estado do ônibus que está levando as crianças para as escolas de Canoinhas. Muita reclamação de pais, não tem pneu, não tem freio, não tem nada. Ele filmou, os pneus foi feito, se eu não me engano, mês passado, olha a porta do ônibus, foi feito mês passado uma vistoria juntamente acho, com o secretário da Educação. Eu fico pensando, será que esse ônibus estava naquela fiscalização? Será que ele estava lá? Será que não? Os pneus são todos pneus recapados, não são pneus novos. Mais uma vez a porta de trás do ônibus que as crianças... Agora entra só pela porta da frente, que a porta de trás não está abrindo. Aí, esse vídeo, ele está andando, o ônibus não tem amortecedor, não tem nada, dá de ver pelo vídeo, a contigo que está tremendo o painel do ônibus.
Muita reclamação de alunos que estão relatando para os pais que os ônibus não têm freio. Cinto de segurança também, acredito que também não tem. Olha lá o painel, olha lá o ponteiro lá, pulando mais que um... É um absurdo. Então, eu fico pensando, muita folga no volante, os alunos dizem que estão se agarrando, né, porque tem muita folga no volante. A hora que vira, dá de ver a hora que ele está virando, o ônibus não mexe nem para um lado nem para o outro. E então, eu fico pensando aqui, meus colegas e amigas vereadores, será que esses ônibus estavam nessa vistoria? Será que eles não estavam? E o que está acontecendo? Se quiser pular as fotos lá, hein, professor? Então, esse vídeo eu recebi na terça-feira, já quero justificar a minha ausência, que eu estava em curso. Esses 2 ônibus, um faltou freio na quinta-feira, um faltou freio, e o outro ônibus quebrou a direção. Esses ônibus, eles andam em todas essas localidades que eu vou falar para vocês. Ele anda na localidade de Rio da Areia, Rio dos Pardos, Barra Mansa, Alto dos Pinheiros, Rio Preto, Entre Rios, Bonetes, Taquarizal, Serra das Mortes. Então, todos os pais ali que estão me procurando são pais dos interiores, e na quinta-feira esses ônibus ficaram na estrada. Não é a primeira vez que eles estão ficando na estrada com esses ônibus, já vem de vários tempos que está acontecendo que eles estão ficando na estrada, mas na quinta-feira, eu não estava aqui, mas foi relatado que teve uma chuva muito forte e os alunos estavam dentro do ônibus com os professores. Então, meus amigos colegas vereadores, estou usando essa tribuna aqui revoltado com essa circunstância de muitos pais que estão agora classificando fumo, vendendo fumo, que tem que viajar para vender o tabaco aí fora da nossa região. Então, como é que eles vão mandar os alunos para as escolas se o transporte está precário? Já fiz um requerimento, estou esperando a resposta, vai hoje para votação também, sobre se teve algum aumento, quantos que é por quilômetro rodado, se essa empresa é fiscalizada há quanto tempo, se eles devem prestar esses documentos para a prefeitura ou para a Câmara dos Vereadores em quanto tempo é feita essa manutenção nesses ônibus, porque nós não vamos esperar o pior acontecer com essas crianças do interior aí. Então, como é que ônibus sem freio está circulando? Já acionei a Polícia Militar, já acionei também, vou denunciar no Ministério Público para ver qual método deve ser tomado ou para proteger essas crianças. Então, enquanto aqui hoje, né, tá tudo tranquilo. Não vou dizer que outra empresa também, quando estava aqui, não teve acidente. Mas então isso está muito perigoso. Então, pessoal do interior estão preocupados, os pais, que nem eu falei, como é que um pai vai mandar um aluno para a escola num ônibus desse daí? Perigoso capotar, perigoso bater no barranco? Então, pessoal, é revoltante a circunstância que está esses ônibus de Canoinhas. Então, quero pedir ajuda para vocês, meus amigos, colegas vereadores. Soube também que foi mandado para vários vereadores na terça-feira que eu não estava aqui e não foi falado nada nessa sessão na terça-feira sobre ônibus. Então, não sei se eu estou falando coisa, mas foi relatado que vários vereadores receberam essas imagens, esses vídeos, essas coisas, mas não foi falado aqui na Câmara dos Vereadores. Então, quero colocar aqui que estamos aqui para representar o povo, lutar por vocês. Estou aqui, pessoal do interior, pessoal de Rio da Areia, onde eu colho fumo, pessoal de Pinheiros, estou aqui para lutar por vocês e continuar representando vocês. Pode ser matéria que nós estamos recuando, mas não. Nós estamos aqui para lutar pela nossa amada Canoinhas e principalmente as nossas crianças de Canoinhas aí que estão correndo vários riscos com ônibus precário. Então, pessoal, se a prefeitura paga, se Canoinhas paga, merecemos um serviço de excelência, merecemos um serviço de qualidade, ainda mais quando fala em educação. Então, pessoal, depois de acontecer alguma coisa aí, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, depois que acontecer um acidente gravíssimo aí. Então, seria isso que eu queria falar aqui e queria saber se os vereadores têm alguma parte. Senhor presidente, vereador Cezão, se me permite a fala. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ao público que nos acompanha, funcionários da casa. Essa situação do transporte escolar, ela já vem se arrastando há muito tempo. Da mesma forma que vinha se arrastando, vereadora Cátia, a questão da Júlio Budante Neto, por exemplo, que depois que a gente falou aqui na sessão passada, eu vi que hoje saiu no Diário Oficial ali que vão abrir a licitação para finalmente, né, cumprir com a promessa de campanha. Mas a situação dos ônibus, vereador Cezão, a gente já tem falado faz tempo, assim como a situação de segurança nas escolas, que não teve mais, né? Foi só feito alguns vídeos bonitos e ficaram aí por alguns, acho que 3 meses, e depois não fizeram mais segurança nas escolas.
E agora a gente vê também essa questão da segurança no transporte escolar. Não é a primeira vez que a gente discute isso aqui, e eu espero que seja a última, porque não tem mais condições de continuar dessa forma. Até, vereador Cezão, eu estou olhando o teu requerimento, e se os demais vereadores concordarem, o presidente da casa permitir, eu acho que seria muito importante já encaminhar a cópia desse requerimento para o Ministério Público, né, para eles estarem cientes dessa situação também, porque nós estamos falando aí de segurança das crianças de Canoinhas. E isso não pode continuar desse jeito. Essas crianças estão, sim, correndo risco dessa forma. Inclusive, ouvi um comentário de que um desses ônibus seria batido no barranco por falta de freio, certo? Então, é o tipo de situação que não pode continuar acontecendo. Realmente, o vereador César menciona algumas matérias falando que a gente iria recuar, e estou aqui para afirmar que não vou recuar, nem em situação da unidade de pronto atendimento, de continuar a fiscalização, nem na situação de transporte escolar, nem em situação de segurança das crianças. Estou aqui para cumprir com a minha obrigação e com as minhas prerrogativas de vereadora. Eu vou continuar fiscalizando todas as situações que precisem de fiscalização. Já deixo aqui o meu pedido, vereador César, para assinar junto esse requerimento. Deixo aqui o pedido para encaminhar a cópia desse requerimento, todas essas imagens e vídeos para o Ministério Público. E, repito, não adianta tentarem me ameaçar, não adianta tentarem mandar gente de fora aqui falar comigo, porque não é desse jeito que vai resolver. Desse jeito, inclusive, vai piorar, porque aí me dá mais gás ainda para continuar fiscalizando e eu vou continuar fazendo. Obrigada, senhor presidente. O vereador Cezão, me permite Sob a aprovação do vereador? Sim. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, comunidades que se faz presente, que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Em questão a fala do vereador César e os vídeos, eu também fui um dos que eu recebi esses vídeos, e eu fiz uma comunicação com a Polícia Militar para que, até fez uma pergunta, se esses ônibus não estavam no dia da vistoria no parque, né? Porque é impossível que tivesse passado. Acredito que foi trazido somente os que realmente poderiam estar aptos mesmo, né? Esses ônibus, como a Vossa Excelência tem falado, eles atendem a escola lá, o Colégio Maria Isabel de Lima Cubas, no Rio da Areia, né? E são os 2, 3 ônibus ali que ao qual passaram essas informações. Falando assim que essa empresa ela deve ter um contrato, qual tipo de carro que ela deve fornecer o trabalho para o município, né? Eu aqui não estou falando do município, mas agora a responsabilidade da Secretaria de Educação, por parte do secretário, averiguar essas situações junto, né? E a polícia também fazer uma fiscalização, ver se está tudo correto mesmo, as condições desse transporte escolar, um transporte digno. Sabemos que tem crianças que têm que andar quilômetros, 2, 3 quilômetros aí que o ônibus não entra. E esses ônibus, pela má condições de estado que se encontra, eles venham causar problema, o qual atrasa tanto a busca dos alunos quanto a devolução dos alunos, onde os pais têm que ficar em torno de 1 hora, 2 horas, às vezes, esperando, porque não tem como soltar o filho para ir nesse trajeto sozinho. Às vezes é com chuva, às vezes é no final da tarde. Para quem conhece o distrito de Pinheiros, Barra Mansa, aqueles lugares lá, são bem distantes as casas umas das outras, né? Então, e o transporte escolar ele não passa por frente de todas as residências dos alunos. Tem alunos que têm que andar 2, 3 quilômetros máximo aí para chegar em casa. Então, devido a esses problemas causados pelo ônibus, atrasa a chegada e também a busca. Mas isso ainda não é o problema. O problema é má condições aí desses ônibus aí, que Deus venha o livrar todas aquelas criancinhas lá para que não corra um acidente e algo mais grave. Mais alguma parte? Senhor presidente. Com a deliberação do vereador? Sim, Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar o vereador Cezão, né, que vem trazer esse assunto que é extremamente importante.
Mas só por informação, vereador, eu conversando com o secretário de Educação na semana passada, esse ônibus é um ônibus reserva e ele já foi retirado. Ele não está mais fazendo essa linha. Era um ônibus reserva, inclusive foi notificada a empresa. Então, tem informações do secretário de Educação, vamos aguardar até amanhã, né, para te passar, mas eu conversei com ele pessoalmente na sexta-feira passada, e como você mesmo relatou, né, que esse vídeo, na semana passada, quando o senhor não estava na sessão, já circulava, diz que já foi tomada as providências pela Secretaria da Educação. Era o que continha, senhor presidente. Mais alguma parte? Vereadora Rosi, sobre a deliberação? Senhor presidente? Cezão, permite que eu... Sim, permito sim. Já recebi uma mensagem, vereador Verca, para responder o senhor já, e infelizmente não é um ônibus reserva, é o ônibus que sempre está atuando levando as crianças para a escola. Não é o ônibus reserva, não, é o ônibus atual. Presidente? Posso? Senhor presidente, Foi só sobre a eu me deliberação. comprometo com o senhor, vereador Cezão, amanhã nós conversar então com o secretário da Educação pessoalmente, né, que é uma matéria do assunto grave, e também concordo, né, que a empresa, né, que está fazendo o transporte, os ônibus realmente tem que ter segurança, né? Então eu vou me comprometer, né, e ir juntamente com o senhor e nós falar então com o secretário de Educação, porque a informação que eu tenho foi dele, passou para mim. Não, vereador Verca. Não, amanhã nós tiramos a limpo, tá bom? Tranquilo, obrigado, Então, vereador. tá, obrigado. Sim, vereadora Cristiane. Então, boa noite, caros colegas, demais público aqui presente e aqueles que acompanham pelas redes sociais. Então, eu também recebi esse vídeo ali que o colega passou ali, né, das condições do transporte. Fiquei muito preocupada, imediatamente falei direto com o James, secretário da Educação, e foi resolvido o problema no mesmo dia. O ônibus foi já substituído e, como o colega Verca colocou ali, que era um ônibus reserva. E também eu acho assim que nós deveríamos convidar aqui o secretário James para usar a tribuna e colocar o que está acontecendo no transporte escolar, porque realmente é preocupante, porque as crianças precisam dessa segurança. Então, seria isso, presidente, né, para nós convidarmos aqui o secretário da Educação para colocar aqui a questão do transporte escolar. Seria isso. Senhor presidente, Sobre a senhor deliberação? vereador? Sim, vereadora Kátia Skopski. Então, eu posso com muita propriedade falar sobre o transporte escolar, porque por muitos anos dependi e vivi, sei da importância de um ônibus com segurança, né, com qualidade, porque, né, quando um pai coloca um filho dentro de um transporte escolar, ele está confiando, né, que aquele serviço seja um serviço efetivo, de qualidade, e principalmente que esse aluno possa retornar, né, da mesma forma com que saiu de casa, com a segurança que saiu de casa. Em alguns relatos que veio, né, de alguns motoristas nesses áudios e vídeos que a gente recebeu, houve uma fala de que a empresa diz que é isso que está no contrato, né? Só que não é isso que está no contrato, né? Eu acho que a empresa também precisa ser notificada, e para a importância de a gente acionar os fiscais de contratos para que eles também estejam trazendo para nós as notificações apresentadas, aquilo que está em conformidade ou não está em conformidade com os contratos vigentes, né? Porque, com certeza, o contrato não deve dizer que um ônibus dessas condições deve rodar. Então, nós precisamos que o secretário, de repente, venha, né, como a vereadora Rosi colocou, mas também os fiscais de contratos tragam para nós aquilo que eles já executaram, porque vem sendo uma reclamação constante, né, principalmente nessa linha. E eu acho que, de repente, a gente poderia até nomear uma comissão, como fica como sugestão, presidente, para que a gente pudesse analisar o contrato, as notificações já realizadas, e também buscar pelo relatório que houve da intervenção do transporte escolar, onde a Zenici foi presidente dessa intervenção, né? Ela fez um relatório, e de repente isso também possa nos ajudar no sentido de tomar providências e encaminhamentos futuros. Muito obrigada. Senhor presidente, me concede só mais uma partezinha pequena. Sim.
Eu quero parabenizar o vereador César por ter feito este requerimento e digo assim que na terça-feira que eu recebi o requerimento, eu recebi essas informações, eram 18 horas e 22 minutos. Então, o requerimento nesta casa a gente só pode apresentar até as 15 horas da tarde, né? Então, foi na terça-feira, mas a Vossa Excelência apresenta hoje e tem todo o meu apoio aqui sobre este requerimento. Recordando um pouco no passado, quem morava na área rural tinha que ir para a escola a cavalo, de bicicleta, a pé, enfim. Né? Não, mas eu não estou reclamando que hoje o ônibus passa. Hoje o município paga, mas paga por um serviço de qualidade, um serviço com eficiência. Então, por esse motivo que tanto esta casa quanto os pais têm o direito de cobrar um serviço de qualidade. E é por esse motivo que nós estamos aqui nesse momento falando do transporte escolar. A empresa é ciente do que ela assinou o contrato. E o município paga por um preço que ela aceitou pelos carros com condições dignas. Mais alguma parte? Deixo então o vereador para suas considerações finais. Senhor presidente, estou conversando aqui com os pais, né? Fizemos um grupo dos ônibus. O ônibus branco é efetivo e sempre está rodando na localidade. Ele quebrou por falta de mecânica e ficou abandonado por 2 dias na localidade. Então, o ônibus azul, que foi mostrado, quebrou a barra de direção e bateu no barranco. Ficaram até das 4h30 às 8h35 da noite, na chuva, com fome, com frio, professores, alunos, pais preocupados vindo buscar alunos de trator, porque estava chovendo bastante, pais preocupados buscando aluno de trator e não sabia o que tinha acontecido, por falta de mecânica os ônibus. Então, não estou aqui para falar que não está sendo feita manutenção, que já ficou bem claro que não está sendo. Não estou aqui para usar a tribuna para falar também que o ônibus é reserva, porque pelos pais aqui, pelos vários pais falando que não é ônibus reserva, que ele está na localidade atuando por muito tempo e ficou abandonado por 2 dias na localidade do Rio da Areia do Meio. Então, fica aqui meu apelo à população, aos pais, obrigado por me procurarem nossos amigos, colegas vereadores, e não terem medo, não recuarem, não aceitarem isso que está acontecendo com o transporte, para não ir aí vender fumo, tá viajando para fora, sabendo se a criança vai e não volta para casa. Então, obrigado a todos que me mandaram vídeo, a todos que me mandaram essas fotos e que não quiseram aparecer, que eu até tirei o áudio ali por causa, talvez, alguma coisa ou alguma perseguição aqui dentro do nosso município. Então, obrigado e que Canoinhas continue sendo assim e que cada vez melhore mais para os nossos colegas, colegas do interior, aí, nossos amigos aí, para levar a criançada para a escola, que é de extrema importância a educação em Canoinhas. Seria isso, senhor presidente, e meu muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Convido para que use a tribuna o senhor Adailton Marcelo Lerner, diretor-geral da UGV Canoinhas, pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo vereador Marcos Homer, presidente dessa Casa de Leis, cumprimento a sua pessoa e estendo cumprimento a todos os demais vereadores, as pessoas que estão aqui presencialmente nos assistindo e quem acompanha também virtualmente. O objetivo da nossa vinda aqui hoje é para falar um pouquinho da nossa UGV Canoinhas e colocar um pouquinho dos números do que vem acontecendo na nossa instituição e da satisfação de estar aqui a primeira vez nessa Casa de Leis. Espero retornar em outros momentos com boas notícias, como a gente vem trazendo hoje para vocês também. Nós estamos aí, completamos 4 anos de existência em Canoinhas e nesses 4 anos já tivemos um bom progresso em termos de alunos, espaço físico, estrutura, e isso vem contribuindo muito para elevar o ensino superior no município de Canoinhas e na nossa região. Então, peço a gentileza de passar o próximo slide. Antes de falar exatamente da UGV Canoinhas, eu quero contextualizar o que é a UGV Canoinhas. Nós fazemos parte do grupo UBEI Educacional.
Eu acredito que muitos de vocês conhecem a UGV, o Centro Universitário UGV em União da Vitória, e associam diretamente a Faculdade UGV aqui de Canoinhas. Mas, na verdade, nós estamos aí, pertencemos ao Grupo B Educacional, e esse Grupo B Educacional, além da UGV Canoinhas e a UGV Centro Universitário União da Vitória, nós temos o Centro Universitário Campo Real em Guarapuava, seus campos em Laranjeiras do Sul e Irati. Nós temos a UCP em Pitanga e a Univale em Ivaiporã. Então, são 7 instituições no interior do estado do Paraná e Santa Catarina. O grupo mantenedor dessas instituições é o mesmo grupo que são os proprietários da Unibrasil de Curitiba. Então, fazendo uma geral do que hoje é o Grupo B Educacional, nós temos aproximadamente 15 mil alunos matriculados presencialmente e aproximadamente 1.000 colaboradores. Então, não é só o GV Canoinhas, não é só o GV de União da Vitória. O nosso grupo educacional é um grupo maior, e o que é bastante interessante na filosofia do grupo é que nós estamos interiorizando o ensino presencial. Quando muitos grupos grandes estão partindo para o EAD, nós fizemos o caminho inverso. E das 7 instituições que estão no interior, 4 delas foram implantadas na mesma época em que foi implantada aqui em Canoinhas. Então, é um trabalho recente e que vem crescendo em todas essas cidades. Por favor, o próximo slide. Então, só para dar uma geral dos cursos hoje que nós ofertamos, né? Nós temos aí 13 cursos de graduação. Então, para Canoinhas, para a região, é um número bastante grande de cursos que estão sendo ofertados hoje nas áreas de saúde, engenharias, ciências humanas e sociais aplicadas. E, em breve, agora no mês de maio, nós estaremos lançando também cursos de pós-graduação. Tá? Então, a gente aí está avançando agora também para a área de pós-graduação. Próximo slide, faz favor. Aqui, para ter uma geral do que aconteceu quanto à questão de matrículas, de 2023 a 2025, então nós temos aí uma evolução de calouros de 2023 para 2024 de 3,2% e de 2024 para 2025 em 44% dos calouros. Ou seja, devido a estarmos hoje numa estrutura física própria, de já estarmos montando um histórico do trabalho da UGV Canoinhas, a evolução é bastante significativa no número de calouros. E dá para acompanhar ali no final dos slides que hoje o nosso número de alunos matriculados na instituição são 880 alunos matriculados na UGV Canoinhas. Então, nós temos aí um número bem significativo hoje de alunos cursando o ensino superior. Quero fazer só uma ressalva nesse slide aqui. Vocês veem aí que a UGV Canoinhas tem hoje 380 calouros. Desses 380, metade são egressos do ensino médio, ou seja, aproximadamente aí 190 alunos vieram do ensino médio. O restante são pessoas que já estão há algum tempo paradas e tudo mais. Qual é a curiosidade disso? Nós fizemos um levantamento na região de Canoinhas, ou seja, a região que nós atendemos como instituição de ensino superior. Nós chegamos a um número de mais de 2.000 alunos matriculados no terceiro ano. Então, vejam bem, 2.000 alunos matriculados, nós convertemos em menos de 10%. Pegar todas as outras instituições presenciais e EAD da região, não chega a 400, 500 alunos. Então, nós temos aí no mercado aí, em torno de 75% dos adolescentes que concluem o ensino médio não estão no ensino superior. Se a gente quer progresso, se a gente quer pesquisa, se a gente quer inovação, se a gente quer crescer, é muito importante que eles estejam no ensino superior, independente de qual, mas é importante que elas estejam estudando. Então, aí é um trabalho que a gente vem conversando com a Coordenadoria Regional de Educação, como é que nós podemos contribuir na conscientização desses jovens em estudarem, que isso transforma uma região. Então, isso é um número bastante interessante, que a gente tem acompanhado. Eu cheguei aqui em Canoinhas em agosto do ano passado, fiz esse levantamento no ano passado, fiz o levantamento nesse ano de novo. É muito semelhante o resultado. Então, a gente tem que achar formas de trazer esses adolescentes para o ensino superior ou para o ensino técnico, porque é muito importante na qualificação da mão de obra. Por favor, o próximo slide.
aqui tem uma relação rápida de quais são os municípios que nós atendemos e da evolução de alunos desses municípios. A grande maioria são alunos oriundos mesmo de Canoinhas, mas vale ressaltar a questão de São Mateus do Sul e Papanduva, que nós chegamos a um ponto no início desse ano que eles nos informaram que não haveria mais transporte, que não era mais para nós matricularmos alunos dessas cidades porque não tinha transporte. E aí eu conversei com o professor Tafarel, com o prefeito Tafarel de Papanduva, eles tinham um ônibus vindo para cá, ele disponibilizou mais uma van para atender a demanda dos alunos de lá. E de São Mateus, o problema lá não é transporte fornecido pela prefeitura, é uma empresa, essa empresa não tinha mais carros para disponibilizar. Então, mostra aí essa procura pelo ensino superior, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldades por causa do transporte. Próximo slide, fazendo favor. Aqui é para ter uma relação de alunos que são de Canoinhas e de outras localidades. Então, nós temos aí, no ano de 2023, 67,5% dos alunos eram de Canoinhas, o restante de outras localidades. Avançando para 2025, o número de alunos de Canoinhas baixou para 57,4% dos nossos alunos. Não quer dizer que diminuiu o número de alunos, mas sim a participação dos municípios no entorno de Canoinhas está aumentando. O que é interessante nesse sentido? Você olha lá, são aproximadamente 370 alunos que vêm de fora. A maioria desses acadêmicos que vêm de fora, eles não têm tempo de jantar antes de vir para cá. Então, fortalece o nosso comércio gastronômico, vamos dizer assim, né? Esses adolescentes, esses alunos acadêmicos que chegam aqui, eles têm que, de alguma forma, correr atrás de alimentação. Então, para quem vai ali no entorno da UGV durante a noite, no horário do intervalo, você vê o pessoal indo para o Bruda, para os bares que tem ali por perto, para poder fazer a sua refeição da noite, porque eles saem cedo de casa e chegam tarde. Então, o momento que eles têm para se alimentar é quando eles estão aqui em Canoinhas. Então, essa é uma forma de trazer também divisas para o município através das refeições que esses acadêmicos fazem aqui, além das outras formas que existem também. Mas esse é um número interessante de perceber a contribuição que é feito, além do aluno vir estudar, ele também contribui com o comércio local. Próximo slide. Aqui falando da questão de aquisições, já que a UGV Canoinhas fez, onde está demarcado em vermelho são os terrenos que nós já compramos no ano passado e neste ano. Então, em frente, nós compramos 3 terrenos ali que hoje são estacionamentos. Ao lado daquela parte de baixo ali, o terreno está emprestado para estacionamento também. E naquela parte de cima, onde é ao lado do nosso prédio hoje, que existe lá, foi adquirido mais 2.000 metros quadrados, se não me engano, de área, para novas edificações que nós precisamos aí para o início do próximo ano. Próximo, fazendo favor. Então, aí a questão de alguns investimentos, já que estão comprometidos pela instituição. Um laboratório de informática que vai ser entregue agora no próximo mês, estamos investindo R$80 mil nesse laboratório. Estamos reequipando os nossos laboratórios de engenharias, saúde e ciências agrárias, no valor aproximado de R$150 mil. Estamos adquirindo um novo veículo para o nosso transporte para os eventos da instituição. Vamos fazer algumas benfeitorias na edificação que hoje é alugada do seu Damasceno, aí questão de pintura, pavimentação externa. E na aquisição desse terreno ao lado da edificação existente, nós vamos aí iniciar uma obra no mês de julho de aproximadamente 2.500 metros quadrados. O custo total estimado, dentro de 2 anos, deve ser concluído esse trabalho, são de R$7 milhões, entre obra e a gente fala em rechear ela, né? Salas de aula, carteiras, quadros, toda a estrutura para a instituição funcionar. Então, em julho, agora, nós estamos iniciando uma nova edificação, porque hoje nós não temos sala de aula disponível para as turmas que estão, se no caso tivéssemos que aumentar mais uma turma, não tem sala de aula. Então, eu preciso, para o início do ano que vem, pelo levantamento que a gente fez de alunos inscritos nesse ano, pelo menos 12 salas de aula, sem contar a estrutura de suporte junto também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que correr com o tempo aí para resolver. Faz favor, o próximo slide. E estruturas necessárias previstas de 2026 a 2028.
Como os nossos cursos estão indo para a segunda metade deles, nós temos muitas práticas que precisam ser realizadas. Então, nós temos que montar o escritório de práticas jurídicas, clínica veterinária, fazenda escola, os outros ambientes da área de saúde, e também nós pretendemos montar um centro de inovação dentro da instituição. Então, aí são alguns espaços aí que nós temos que agora, nos próximos anos, nos dedicarmos a implantá-los. Por quê? São atividades práticas necessárias para a formação dos nossos acadêmicos e que também envolve o compromisso social que a UGV Canoinhas tem com o município de Canoinhas. Então, nesses espaços serão feitos atendimentos à comunidade para que o nosso aluno exercite a prática da sua formação. Próximo, fazendo favor. Então, essa é uma breve apresentação, senhor presidente, que eu queria fazer da UGV Canoinhas, trazer boas notícias do ensino superior para Canoinhas e região e, com certeza, pretendemos prosperar e prosperar muito ainda dentro do município de Canoinhas. Temos uma história muito longa a ser construída ainda e pretendo em breve voltar com novas notícias e notícias muito boas para a nossa região aqui. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Sim. Adailton, se me permite um pouco da palavra. Sobre o crescimento da UGV, eu vou dar um testemunho pessoal, que quando eu estava, na época, na Escola Técnica e Faculdade Dama, a UGV iniciou, né, os seus trabalhos em Canoinhas lá no Haroldo, e a nossa primeira impressão como profissionais é que a UGV viria para o nosso município apenas para tirar recursos e não dar retorno. Acabou passando alguns meses, a Escola Técnica Dama acabou se fundindo, né, fazendo parte do grupo UGV, até então conhecida como Uniguaçu. Até no mesmo dia que houve essa mudança do UGV para o Uniguaçu, foi feita a aquisição, né, a apresentação, né, dessa união das entidades. E conhecendo a UGV mais a fundo, agora pertencendo, né, como colaborador, como professor e na época coordenador de cursos, eu pude verificar o quanto a filosofia da UGV é em contribuir com o desenvolvimento não somente institucional, crescer como instituição, mas o seu entorno. Quem conhece o antigo Uniguaçu, atual UGV de União da Vitória, e conhece aquele bairro onde ela está localizada mais há tempo, viu a transformação da infraestrutura no seu redor. Era um bairro abandonado, uma área de enchente, uma área até perigosa no município. Hoje é um dos bairros mais pujantes do município de União da Vitória. E eu, como morador do Campo da Água Verde, tenho acompanhado que é isso que está acontecendo. Uma área que já tinha um certo movimento naquele tempo da Escola Técnica Dama, porém, depois da vinda da UGV, basicamente dobrado o número de alunos, e a tendência é aumentar cada vez mais, como disse o professor Adailton. Hoje já a gente vê que não existem salas de aula disponíveis, já está bem sobrecarregado, mas a tendência, como o senhor mostrou, né, é um crescimento ainda maior. São 7 milhões de investimento nessa estrutura. Nós já sabemos que existem outros pontos da cidade que podem fazer parte da UGV no município para suportar esse crescimento. A UGV tem trazido recursos para o nosso município. Ela não está tirando daqui, ela está fazendo com que aquilo que é investido aqui seja investido ainda mais. Então ela está ampliando, está multiplicando recursos através de investimentos financeiros, através de geração de conhecimento, pesquisa e inovação para o nosso município. Isso é fundamental. Com certeza a UGV vai fazer uma grande transformação social no nosso município e ser um dos motores do nosso desenvolvimento. Agradeço a Adailton por trazer essas informações e com certeza já esperamos você para um próximo momento trazer novas informações. Acredito que uma outra informação importante que não foi colocada ali, que é mais recente, se o senhor puder falar nas suas considerações finais, falar sobre um novo investimento da UGV no nosso município, que é a TV UB, né, que é um grande investimento que foi trazido e é uma primeira emissora que nós temos uma sede aqui no nosso município com a contribuição de canoinhenses, né, para a programação. Era o que continha, senhor presidente. Adailton, muito obrigado. Senhor presidente? Sim. Boa noite, Adailton. Tudo bem? Que bom ter você aqui hoje, né, trazendo alguns dados importantes aqui para a nossa cidade. Fico feliz em ver o crescimento da UGV. Né? Realmente precisamos de investimento na área da educação. E já tivemos uma conversa, né, na própria sede ali da UGV sobre a questão do hospital veterinário, que vai ser muito importante também.
E eu vejo que a UGV tem muito a beneficiar Canoinhas e a nossa região. E eu só gostaria de lembrar aqui, até deixar esse apelo também, né, para o Poder Executivo, porque quando a gente fala em educação, a gente sabe que a educação é um investimento para o futuro, é extremamente necessário. E quando nós falamos em faculdade, nós temos que lembrar que para o aluno chegar até a faculdade, ele precisa passar pelo ensino fundamental. E, infelizmente, na nossa cidade, eu espero que isso mude logo, né? Saiu até uma reportagem esses dias falando que Canoinhas possui o maior número de analfabetos do Planalto Norte. E isso é muito triste, da gente ouvir isso, da gente saber disso. Então, que bom que temos a UGV aqui para ajudar. E já fica aqui o meu apelo também, né, para que o Poder Executivo, nós mesmos como Legislativo também, para que a gente possa lutar, então, realmente pela educação aqui da nossa cidade, para que a gente consiga logo, espero eu que logo, poder dizer que Canoinhas não tem o maior índice de analfabetos, mas que Canoinhas, sim, investe em educação. Tanto na questão de faculdade, né, quanto em questão da educação fundamental. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer nesse momento também que estamos falando sobre educação. No mais, agradeço a sua vinda aqui e espero que cada dia mais a gente tenha mais notícias boas, porque o nosso povo aqui de Canoinhas realmente merece. Muito obrigada. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhora Dailton. Como também funcionária da UGV, né, fico muito lisonjeada com a sua presença aqui e acompanhando o crescimento dessa instituição. E é notável, né? Como o vereador André disse, com a chegada nós fomos um pouco resistentes também, né, vereador? Mas a gente foi sendo conquistado, assim como toda a cidade, e hoje é notável a presença da UGV. Eu sou moradora do Campo da Água Verde, sou vizinha da UGV, né? E a gente fica feliz em ver como a área cresceu, e a gente percebe, só pela dificuldade de estacionamento lá, né, o quantitativo de alunos chegando. E realmente, né, a preocupação com a educação, a qualidade dos cursos, né, eu acho que o senhor até não mencionou, mas as notas, né, dos cursos que vêm seguindo o padrão são notas muito boas, né? Nós tivemos a primeira turma da enfermagem pontuando o conceito 4, não foi? Né, na avaliação do MEC, então isso... e eu, como enfermeira, não posso deixar de mencionar isso, né, a qualidade dos alunos sendo formados, né, pela instituição. E claro que como professora também, né, fico muito feliz com essa avaliação. Mas ressalta a importância, né, e o compromisso social, o compromisso de entregar para a comunidade, né, um servidor, um aluno, né, um profissional com qualidades, com habilidades desenvolvidas, né? E a gente percebe isso na UGV, e a prova são essas avaliações, né, muito positivas. Então, parabéns, né? Parabéns a todos os envolvidos, né? Os demais funcionários, o professor Gildo, que está aqui, que também coordena os cursos, o professor André coordenando nas engenharias, né? E que a gente possa estar sempre fazendo essas chamadas, né? Porque realmente não tinha eu a percepção desse número, que é preocupante, né? Nós falamos tanto em crescimento de trabalho, né? De vagas de trabalho, mas nós também precisamos estar com o nosso cidadão qualificado para que ele possa ocupar essas vagas de trabalho. Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que temos grandes projetos de expansão. Eu acho que os espaços, né, de escola, né, serão de grandiosa valia para a comunidade. Então, parabéns, muito obrigada. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereador. Quero agradecer pelo convite de nós estar presente na abertura da UPTV, né? UPplay. Deixa eu achar aqui. UBplay, isso mesmo. Foi um sucesso. Estava lá com o vereador Jubanski, com o vereador Ivan Kraus, com a vereadora Kátia Liskovski. Eu acho que era nós, estava lá só, né? E o Homer eu acho que era só nós mesmo. Por estar contribuindo, né? E ajudando a desenvolver Canoinhas, né? E triste com o que a vereadora Tati falou, né? Que nós temos o maior índice de analfabetos aqui. Estamos provando que não, vamos provar que não, já pela prova que foi feita, né? Eu escutei na palestra lá algo que foi, a UGV tirou, né, o 4, né? O índice 4, né? E juntamente com as outras instituições que são referência, então a UGV ficou junto com elas. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho da UGV, né?
Antes estava lá perto da minha casa, no Haroldo, agora fez uma parceria com o Odama ali, está num espaço mais amplo, mais bonito, mais legal. E só em saber que vai ser construído e vai ser investido mais em Canoinhas, já é muita alegria, né? Muita alegria para nós, muita alegria para o cidadão canoense, muita alegria para todos que moram aqui, principalmente para quem vai buscar o GV para se capacitar mais, buscar mais conhecimento, né? É uma frase que eu escutei esses dias: a pessoa pode roubar tudo, pode tirar tudo de você, mas ela não tira o que você aprendeu. Então, muito obrigado ao GV, muito obrigado aos proprietários, os donos por estar fazendo esse investimento aqui em Canoinhas, a todos os professores, né, que buscam sempre em ajudar e trazer coisas novas para os alunos aqui. Então, fica aqui o meu agradecimento para esses professores e esses profissionais que estão trazendo trabalho de grande excelência e grande valia para Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Professor, então, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o público que nos assiste, funcionários da casa, colegas, vereadores que inclusive são colaboradores da UGV, né? Dizer que é com muita alegria que a gente vem ouvir hoje a sua fala, principalmente na questão de investimentos. A gente sabe que a educação lá é um transformador social e também econômico, né? Social, cultural e econômico. Eu estudei, tive que na minha época ser deslocado em Canoinhas para buscar o estudo, né? Inclusive em União da Vitória, que era, né, a sede da antiga Uniguaçu. E lá eu pude observar o quanto que a parte comercial do estudo ela é também importante. Porque União da Vitória e Porto União passavam naquele período de crack ali, de break, né, do extrativismo da madeira, né? Então a economia ela sentia esses efeitos. E o que segurou muito a economia de União da Vitória e Porto União foi ter 400 universitários no município. Muitas pessoas vinham de fora para estudar. Então não era impossível citar quantos ônibus se dirigiam até Porto União e União da Vitória. Só de Canoinhas nós vínhamos em 5 ônibus, íamos até Porto União e União da Vitória. Lembrando também que não é só o lanche, não é só o agora, né? A nossa atividade acadêmica, ela tem momentos que vão além daquelas horas de sala de aula. Então, esses alunos possivelmente vão ter que ficar um sábado, um final de semana, vir um dia fora do horário para realizar atividades, pesquisas, trabalhos. Então, durante esses dias eles podem conhecer o município, inclusive fazer compras no nosso município. Então, isso é bem importante. A gente vê que esse movimento vai ser de grande valia para Canoinhas e também a profissionalização da nossa mão de obra, né? Muita gente fala em trazer novas empresas, mas um debate muito grande que o investidor tem quando chega para uma nova região, para abrir uma nova área, é se existe mão de obra qualificada para trabalhar. Nós estamos com exemplos em algumas firmas grandes que estão tendo que importar mão de obra, né, trazer pessoas de outros municípios para trabalhar aqui, porque em certas áreas a gente tem esse déficit de mão de obra. Então, quando a gente vê um investimento em cima, inclusive de áreas que são mais técnicas, que atendem mais esse público, é importante, porque isso daí vai dar sustentação para o desenvolvimento. Já no início da Revolução Industrial, tinha uma frase muito importante nesse contexto, que dizia que o desenvolvimento sem o planejamento ele é igual ao caos, né? Então, nós estarmos se preparando intelectualmente e a grade desses nossos cidadãos aqui de Canoinhas para adentrar esse mercado de trabalho é tão ou mais importante até do que tentar trazer novos investimentos para o município. Isso vai dar uma sustentação, uma base. As empresas vão conseguir vir aqui no município e, de certa forma, elas vão ter, né, esse movimento orgânico interno para não precisar ficar buscando mão de obra. Então, a alegria é muito grande a gente recebê-lo aqui com essas boas notícias, e deixo o senhor para suas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Só, então, contribuindo com as falas dos vereadores, disso que você comentou, pegando o exemplo de União da Vitória, ela hoje tem mais de 10 mil alunos formados, mais de 10 mil profissionais formados lá. Eu sou natural de União da Vitória, eu tive que estudar fora para ter uma graduação. Eu tenho uma graduação na Engenharia Química e Engenharia Civil. Na minha época não tinha outras opções ali em União da Vitória. Se não houvesse a Uniguaçu, hoje o UGV em União da Vitória, provavelmente desses 10 mil, no máximo 2 mil pessoas teriam feito uma graduação superior.
Então vejam a contribuição para a região que a UGV fez em União da Vitória, a transformação da região onde ela está instalada, era chamada uma região de baixo meritrício, né? Hoje é um bairro altamente rentável, os imóveis valorizaram muito naquela região pelos investimentos feitos pela instituição. Então isso é muito importante, e se não, eu não sei se ainda esse dado é válido, mas até pouco tempo atrás, a UGV Canoinhas era a maior arrecadadora de ISS do município de Ana Vitória. Então, é a fábrica limpa, né? É a indústria limpa. Então, era a maior contribuidora de ISS do município de Ana Vitória. Então, mostra o quão importante é a educação, o ensino superior para uma região. Na questão da UB Play, o grupo educacional UB, ele está investindo na área de comunicação. Em União da Vitória, além da Uniguaçu, nós também temos, além da UB Play, nós temos a Rádio Uniguaçu. E em todas as cidades em que a instituição tem uma instituição de ensino, ela está pretendendo também ter um espaço de comunicação, uma rádio, provavelmente. Então, em todas elas está sendo estudada essa possibilidade. Na questão do ensino básico, do ensino fundamental, que a vereadora Tati comentou, nós temos hoje uma parceria com a Coordenadoria Regional de Educação. Nós fizemos parte da capacitação dos professores da rede estadual. Nós temos, junto com o município, também já parcerias na capacitação dos professores do ensino fundamental. Temos levantado conversas nessa preocupação nossa também. A nossa preocupação não é só ter os acadêmicos dentro da UGV. Nós precisamos da matéria-prima que vem do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós temos também uma obrigação de estar ali presentes para colaborar de alguma forma. E hoje, qual é a forma que nós conseguimos colaborar? Com a capacidade do nosso grupo, quadro de professores, ajudar na formação, ajudar nos estudos, ajudar na pesquisa, para que nós tenhamos resultados cada vez melhores no ensino, seja ele fundamental ou no ensino superior ou no ensino médio. Então, nós temos também essa preocupação. Nós não estamos só atentos ao que acontece dentro da UGV, nós estamos muito atentos também ao que acontece no entorno e como é que esses alunos vão chegar para nós lá. Na questão do conceito 4, vereadora, eu esqueci de comentar antes, mas bem lembrado pela vereadora e pelo vereador também, nós tivemos a notícia há poucos dias que o nosso curso de enfermagem, na prova do ENAD, obteve o conceito 4. Os conceitos do ENAD vão de 1 a 5. O conceito 5 foram 2 universidades federais que obtiveram no estado de Santa Catarina, e conceito 4, se não me engano, são 7 ou 8 instituições. Essas 7 ou 8, nós somos a única privada dentro desse ranking. As demais são Univale, Univille, FURB, UniOesc. Então, nós estamos... A formação dada aos nossos enfermeiros é a mesma formação dada nas principais instituições de ensino do estado de Santa Catarina e das mais tradicionais. Então, a gente tem aí um compromisso muito grande pela frente, que nós temos mais 12 cursos para serem avaliados nos próximos anos, e nós não podemos pensar em menos que isso. Então, o nosso compromisso é bastante pesado aí pelo resultado obtido pelos alunos de enfermagem. E quando eu fiz esse pronunciamento relatando dessa nota, essa nota não se constrói só dentro da UGV. Se constrói lá no ensino médio, se constrói no ensino fundamental. Então, é um trabalho de muitos profissionais, de muitas pessoas envolvidas, e que a cereja do bolo foi esses alunos de enfermagem. Então, isso valoriza muito. Por mais que nós tenhamos números bastante assustadores de crianças fora da escola, de adolescentes fora das universidades, o nosso resultado é um resultado de muita qualidade. Então, nós temos que explorar isso, mostrar que nós estamos aqui no interior e nós temos a mesma capacidade de quem está nos grandes centros. É somente querer, é ter vontade e batalhar por isso. Eu acho que eu respondi a todas as colocações aí. Agradeço o espaço que me foi destinado, sei que extrapolei o nosso tempo aí, mas agradecer a receptividade. Estou aqui em Canoinhas há menos de um ano e já me sinto muito bem acolhido por essa cidade. Como a professora falou no começo, a UGV, o pessoal tinha um certo receio. Acho que hoje não existe mais isso. Onde eu vou, sou muito bem recebido e as pessoas colocam muita expectativa no que nós estamos fazendo aqui em Canoinhas. Então, podem ter certeza que eu trabalho no grupo há mais de 15 anos e aonde o grupo está instalado, ele tenta fazer o seu melhor, investir da melhor forma possível e, como o professor André, vereador André falou, investe-se muito na cidade em que nós estamos. Certo? Então, obrigado e todos tenham uma boa noite.
Passamos aos requerimentos. Passamos à ordem do dia. Inclusão de projetos na ordem do dia, se houver. Como não há projetos em discussão, passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 208/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto de pavimentação para a rua Alfredo Bach, bairro Sossego, interligando os trechos compreendidos entre a rua Afonso Kohler e a rua João Alage, de modo a integrar os pavimentos já existentes, trecho de aproximadamente 370 metros. Caso não haja projeto, solicita-se que sejam realizados os devidos estudos para a elaboração e posterior execução do projeto de pavimentação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 209/2025, de autoria da vereadora Cátia Liscovos, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, solicitando, primeiro, que promova a adequação do sistema de estacionamento rotativo no município de Canoinhas. Segundo, encaminha a esta Casa de Leis cópias de todas as notificações e penalidades aplicadas à empresa responsável pela operação do estacionamento rotativo, bem como as respectivas respostas apresentadas pela concessionária. 3. Informe se há destinação de impostos municipais decorrentes da prestação do serviço de estacionamento rotativo em Canoinhas, considerando que as notas fiscais emitidas pela empresa apresentam endereço no município de Rio Negrinho. Considerando o teor do ofício do CETRAN Santa Catarina em anexo, que aponta irregularidades na atual operação do sistema de estacionamento rotativo, especialmente quanto à prática de regularização mediante pagamento de créditos sem a constatação presencial de infração por agente de trânsito em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, solicita-se urgente adequação do sistema. Destaca-se que a regularização sem a devida autuação por agente de trânsito configura violação legal, sendo vedada pela legislação federal e estadual vigente. Assim, propõe-se que o município ajuste a execução do serviço, assegurando sua conformidade legal e protegendo os direitos dos usuários. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Eu gostaria somente de colocar aqui, trazer a público as considerações finais, do parecer do CETRAN em relação aos questionamentos apresentados, até porque foi um ofício de toda a edilidade, Então, ficou, diante do que está exposto acima, reafirmamos as conclusões do parecer 378 de 2021 do CETRAN. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios implantar, manter e operar esse sistema, sendo-lhes defeso, no entanto, estabelecer punições diversas daquelas previstas no Código Brasileiro de Trânsito, para a inobservância da regulamentação atinente. O auto de infração, por desrespeito à regulamentação do estacionamento, somente pode ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por agente da autoridade de trânsito que tenha presenciado o acometimento da infração, sendo vedada a lavratura por informações prestadas por terceiros. Não é válida a autuação pautada no Código de Trânsito Brasileiro quando não houver regularização do estacionamento no prazo estabelecido por lei, pois esta prática é coibida pelo TJ. Então, nesta forma, eu solicito que as informações que já tenham sido e as notificações que também tenham sido no intuito de reunir documentação, as notificações que porventura tenham sido apresentadas por essa empresa, considerando não somente esse parecer, mas o contrato vigente, desde a questão de instalação de pinturas, lombadas, autuações, todas as notificações que podem ter sido feitas, gerou uma dúvida na questão da retenção de impostos, sendo a nota fiscal emitida com endereço de Rio Negrinho. Então, a gente pede que o município se posicione nesse sentido, mas volto a dizer que a importância do sistema rotativo, o rotativo hoje,
ele traz para o comércio uma oportunização de que outros carros circulem, né, e que não apenas um carro fique parado em frente ao seu estabelecimento. Então, não se questiona a importância do sistema rotativo, né, e da disponibilidade de vagas. A questão é que os apontamentos precisam ser discutidos, né, e trabalhados para que a gente possa ter uma convivência mais harmoniosa, né, em relação às dificuldades que a comunidade tem enfrentado no rotativo. Seria isso. Muito obrigada. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereadora Tati. Se a vereadora Kátia me permitir, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. E acredito que, se possível, de toda a edilidade, se a vereadora autora também concordar, depois que veio essa resposta para a Câmara de Vereadores, várias pessoas me procuraram, inclusive mencionando a possibilidade de entrar com ação judicial para tentar reaver o valor que já pagaram em multas. Eu acho que abriu um precedente muito perigoso isso. Doutor Ivan, como advogado, também pode me ajudar, inclusive, a explicar essa situação, porque, salvo engano, esse documento que veio para nós menciona uma norma de 2021. Então, senhores, se formos seguir à risca o que traz esse documento, de 2021 para cá, quantos canoinhenses ou até mesmo pessoas que estavam passando pela nossa cidade podem ter levado uma multa, né, que agora estamos vendo que aparentemente não seria o método legal, né, para fazer essas multas. Então, várias pessoas já me procuraram, inclusive, vereadora, falando sobre essa vontade de entrar com uma ação judicial para reaver esses valores. E isso, gente, é uma bola de neve em cima do nosso município também. Então, eu sei que há um contrato antigo, foi feita uma licitação, né? Foi na gestão anterior ainda, não foi nem na gestão da prefeita Juliana. E, gente, desde 2021 a gente discute esse contrato aqui na Câmara de Vereadores. Desde 2021, nós tentamos reuniões com essa empresa para tentar melhorar, né, essa situação, e a gente nunca conseguiu. Então, o ponto que chegou nesse momento me preocupa muito, porque eu entendo que, inclusive, cabe realmente à população que levou essa multa ajuizar uma ação para rever essa situação. Então, é um problema gigante agora, tanto para essa empresa quanto para o município de Canoinhas. Isso me preocupa muito e eu acho que é de extrema urgência o município, a prefeitura, se posicionar em relação a isso. Então, eu acredito que deveria ser assinado por todos os vereadores, se a vereadora Kátia permitir, e que seja respondido com urgência, porque é uma situação realmente preocupante. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim. Esse contrato, eu não me recordo quantos anos faz que já tem esse contrato, mas o período é para que... Oi? Tá. São 10 anos. Talvez o que esteja no contrato, a empresa vai dizer que é o que está cumprindo, né? Mas esse rotativo está sangrando o nosso povo canoense. Por quê? Porque a gente percebe que as agentes que trabalham nessa empresa, eles têm o seu salário e têm as suas comissões. Então, quanto mais eles aplicarem, mais a comissão deles vai entrar, né? Ali diz assim sobre a questão dos 10 minutos de carência, após vencer 1 hora de uso. Você acha que isso existiu um bom senso dessas agentes? Esperar não. Teve caso que venceu 1 minuto, criou a multa. Tá? Aí, outra situação. Tem pessoas que estavam sem o cartão, ela foi aplicar a multa e a máquina não imprimiu ali a multa. O proprietário do veículo tentou negociar com ela, disse, não, está cancelado, não vai. Agora veio a multa para pagar e os pontos na carteira. Então, Canoinhas, se for fazer o levantamento de quantas carteiras estão sendo caçadas devido a essas questões,
né? Não estou dizendo que é por pagar. Todo mundo é falho, todo mundo erra. Talvez passou uns minutos ou parou uns minutos achando que dava tempo de fazer em 2, 3 a 5 minutos, né? Mas é o povo canoense que está sofrendo com essa situação. Então o município tem que ver essa situação. Foi feito o contrato, a lei está nessa aqui, viu? Encerra o contrato. Quanto que vai pagar de multa? Não sei, mas quantas multas o cidadão canoense vai pagar até 2029? Então tem que ser tomado alguma atitude. Tem que ser feito alguma coisa. Não dá mais para continuar da forma que está. Em Porto União é diferente. A empresa, provavelmente é outra empresa, mas em Porto União é importante ver a empresa trabalha, provavelmente tem os seus lucros, claro, né? Mas é que nós vivemos num mundo oportunista. Um mundo oportunista. Tem muitas pessoas que estão aguardando uma oportunidade, não para ajudar o próximo, mas para ferrar o próximo, se pensando em si mesmo, em si próprio. Então, é isso que acontece no dia a dia. Mas tem que acabar com isso. O município tem que ver uma situação dessa. Eu não sei se é via judicial ou qual forma que vai tomar, mas não dá mais para continuar com essa situação aqui em Canoinhas. Senhor presidente. Vereador? Já coloco, acho que vai ficar do toda utilidade mesmo, né? Eu quero parabenizar a vereadora Tati pela forma como ela agiu. Ela até mesmo citou, né, que eu tinha feito um requerimento fazendo uma convocação para que o responsável pela empresa usasse a tribuna, e é na tribuna que ele tem que falar. Eu acredito que não tem que ser em reunião das comissões, nada. Tem que ser transmitido, gravado em ata, e a população deve se fazer presente. E sobre essa questão, ano passado, ano retrasado, já comecei a mandar alguns ofícios sugerindo melhoria. Ele sempre respondia: a gente só faz o que está no contrato, o que está na lei. Sendo que algumas modificações que poderiam ser feitas ali não exigiriam uma grande dificuldade. E a questão da tolerância é fundamental. E já foram outras vezes feitos convites, e somente agora, após uma pressão e a forma certeira como a vereadora Kátia atuou, de ir diretamente no órgão superior. Porque o órgão superior já deu um parecer, eles vão ter que dar explicações sobre o que está sendo feito, por que não está fazendo o procedimento correto, conforme exige o órgão superior, e preferencialmente, na forma correta, né, que eles venham a essa casa, a essa tribuna, dar as devidas explicações de suas metodologias, entre outros vários questionamentos que a população canoinhas tem a respeito desse serviço. Eu acho que o rotativo é fundamental, deve ser mantido, mas a empresa tem que respeitar os desejos do povo canoense e a forma como ela deve trabalhar. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Complicado esse microfone aqui, senhor presidente. Deixa eu utilizar o do André aqui. Senhor presidente, vereadora autora do requerimento, população que nos assiste hoje presencialmente e quem nos assiste pelas redes sociais. Mês passado, senhor presidente, eu fiz um requerimento com base no que o contrato dizia. Eu tive acesso ao contrato, li ele todo e toda a sua documentação, e ali ficou uma série de requerimentos que eu fiz solicitando informações quanto à prática e execução desse contrato. E, ademais, esse contrato mencionava lá uma organização prévia para a execução do contrato. Essa organização prévia não veio, e eu já requeri novamente que eles mandassem. Ainda não veio. Já faz mais ou menos um mês isso, presidente. Já acho que está na hora de cobrar eles novamente. E se também a vereadora autora permitir, eu realmente, e a toda edilidade assinar, eu acho que é muito importante, para que a gente faça valer tanto o contrato quanto a forma, porque como a vereadora Tati antes falou, a questão jurídica e a forma de aplicação desse contrato tem que ser melhor explicado, porque se ele realmente está extrapolando a forma como ele deve ser realizado, vai anular, possivelmente anular algumas infrações e dar alguns resultados ruins e reflexos, tanto na carteira, como o Gil antes mencionou também, quanto pontuação e tudo mais, né? Mas essa resposta é muito importante para que a forma jurídica que está sendo praticado seja melhor resolvido, melhor estudado, para ver se cabe ou não cabe os demais fatores. Seria isso.
Mais algum vereador? Senhor presidente. Sim. Só gostaria de, aproveitando a colocação do vereador Gil, ressaltar que as meninas, né, do estacionamento ali, as pessoas que fazem tanto a venda dos cartões quanto fazem essas notificações, elas estão cumprindo com aquilo que é do trabalho delas, né? Então, algumas pessoas às vezes acabam vindo com grosserias, com desrespeito, e elas também acabam, muitas das vezes, respondendo na mesma altura, porque também imagino que deve ser muito estressante, né? Acho que a gente precisa deixar isso muito claro, que não é, né, uma coisa contratual, né? Não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão na rua operacionalizando o serviço todos os dias. E com relação ao requerimento de toda a edilidade, fica autorizado. Senhor presidente. Vereadora Rosi tinha solicitado anteriormente. Só queria parabenizar a vereadora Kátia, né, por ter entrado com esse requerimento. Também ali os demais já colocaram a necessidade, e é de suma importância, né, que os responsáveis usem a tribuna para esclarecer isso à população. Seria isso, senhor presidente. Vereador César. Senhor presidente, já que os vereadores falaram, está mais do que na hora do representante do rotativo estar aqui usando a tribuna para esclarecer, né, várias, não para nós, mas para a população de Canoinhas, não só para a população de Canoinhas, como para as cidades vizinhas, né, nossos vizinhos aqui, Transbarrense, né, Papanduva e tal, que vem aqui resolver muitas coisas em Canoinhas. E o que mais me entristece mesmo é que muitas vezes quem paga o pato são as moças, né? A minha irmã trabalhava no rotativo e não é fácil, de chuva, sol. Pessoa, né, às vezes não está num bom dia, recebe xingão, mas o que mais me preocupa, né, é esse tempo aí, quando não há emitida a nota, com o relato do nosso amigo aqui, Gil Baiano, que não é emitido o documento, não é emitida a multa, e como é que a pessoa vai saber se foi retirado do sistema, e logo após aí chega 4 ou 5 pontos na carteira, uma multa, para a pessoa pagar, e mesmo assim ela não sabia que teria que pagar essa multa. Então, quantas carteiras estão sendo caçadas, estão sendo perseguidas, né, para acontecer isso daí. Então, a gente fica triste com isso, né? Fica muito triste que logo, tomara que venha essa resposta do rotativo, e tomara que eles venham declarar aqui essas respostas para a população de Canoinhas, que estão sendo muito atingida com esse... Não vou nem falar, né? Mas seria então isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Gil, por ordem de ser citado. Por questão de ordem aqui. Vereadora Kátia, eu não falei contra os funcionários, né? As meninas que trabalham ali, elas cumprem ordem, né? A gente que está discutindo aqui o contrato com a empresa, né? Então, só para não amanhã ou depois não dizer que é contra os colaboradores da empresa. A gente está tratando o assunto aqui, que a Vossa Excelência traz esse requerimento sobre o contrato e a atuação da empresa da forma que funciona, que não deve continuar nessa situação, que o município tem que tomar uma providência, seja judicial ou romper o contrato dessa forma, alguma coisa assim, mas é com a empresa, com o contrato. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Edmilson. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, só quero também parabenizar a vereadora Kátia, né, por esse requerimento e o requerimento anterior, que foi aprovado por todos nós vereadores, e também gostaria de assinar junto. E também, vereadora Kátia e senhor presidente, que venha, né, o responsável, né, por essa empresa aqui usar a tribuna e dar os esclarecimentos devidos aí à nossa população, né, porque como está, assim não pode ficar. Eu até vejo em outros municípios, como Porto União, a gente que viaja em outros municípios, não é assim. Inclusive tem a tolerância de 10 minutos, se não me engano, em Porto União, que também pode ser dado aqui no nosso município de Canoinhas, né? Não é só chegar e ficar multando e vindo multa. Então, eu acho de extrema importância todos nós, os 10 vereadores, assinar, senhor presidente, e parabenizo mais uma vez, Kátia, de você trazer esse assunto, né? Já debatimos nas sessões anteriores, e fica aí também, então, o meu pedido para assinar junto com todos os senhores vereadores. Mais algum vereador? Gostaria, vereadora, de reforçar, né, a importância da presença do senhor Emanuel aqui,
Como a vereadora até comentou, é uma luta de anos, né, para a gente ter essa transparência. E eu creio que uma transparência que não é para nós realmente somos expoentes da sociedade, mas a sociedade se interessa. E realmente, vereador, eu em 10 anos, ano passado eu consegui receber a primeira multa que não fosse realmente de regularização de estacionamento. Então, é triste ver que tem pessoas que a vida inteira dentro do trânsito se portaram de maneira exemplar e vai ter aquela mácula no seu histórico de uma notificação de trânsito. Essa é uma questão ética até, e bem grande, porque tem pessoas que levam isso muito a sério. Né, a questão da tua carteira de trânsito, porque realmente é um documento que prova até a nossa postura diante da sociedade. Né, e isso daí é realmente bem importante. Vamos reforçar hoje, né, a presença novamente do senhor Manuel. A vereadora nos comentou ali a respeito de uma resposta de um requerimento onde tem, né, especificado a questão da nota fiscal, né? Então está especificado no requerimento, porém, pelo que eu estou vendo, não está sendo cumprido aquilo que eles mesmos responderam. Então não se fala, mas não se cumpre aquilo que se fala. Então isso é realmente bem grave. E dizer a importância desses processos de contratação de prestação de serviço, que eles realmente sejam vistos e até para nós se atentar para esses prazos mais prolongados, porque você pode ver que até essa regra que o CETRAN repassou para nós é 2021, que estava no meio da execução do contrato. Então, praticamente com metade do contrato mudou a regra da notificação, que era algo que estava dentro do projeto de lei que foi votado e dentro do contrato. Então, digamos que essa cláusula ali que está dentro pode ser, inclusive, ser modificada. Por quê? Porque durante a execução da licitação e do contrato era aquela regra, foi colocado aquele critério, que inclusive é muito importante se frisar, que quando você coloca critérios durante a licitação, são critérios também eliminatórios, né? Então a empresa, na hora de executar aquele serviço daquela maneira, ele tem um custo. Então isso impacta naquelas intenções de participar ou não da licitação. Então, para nós aqui, vereadores, é complicado quando a gente vai... nós somos legisladores, mas tem muitas coisas que a gente não tem, né, a possibilidade de fazer alteração, porque vai causar dolo em todo esse processo licitatório. Porém, quando uma questão dessa, que foi modificada por um órgão superior, vai de encontro ou vai em desencontro àquilo que foi proposto, sim, a gente pode fazer a modificação. Né? Então, isso daí não é algo que nós estamos modificando para favorecer A ou B, mas sim para se adequar à legislação vigente. Então, isso é muito importante, vereador Ivan, para esse nosso debate jurídico do que a gente pode e não pode fazer aqui, que muitas vezes fica meio dúbio isso daí, fica meio nebuloso e a gente não consegue saber o que o vereador pode se apontar com relação a isso. Então, mais uma vez, agradecer a vereadora por trazer esse debate aqui, que é um debate de anos, desde que foi implantado, porém agora, devido a um fluxo maior de carros, graças a Deus, né, porque se tem mais carros no centro da cidade, significa que a nossa economia tá melhorando mais. Se a gente continuar com essas amarras, com essas correntes, eu tenho certeza que o município, ele que poderia crescer muito mais, tem de certa forma um breque, um freio ali, e ninguém compra sem ter a total segurança que não vai ser lesado. Seria isso, então coloco, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, por ser de toda a edilidade. Eu creio que o vereador André já tinha solicitado isso, então é deferimento automático. Requerimento número 210/2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Suzek, engenheiro responsável pela DENIT Mafra, solicitando que sejam realizadas melhorias em todos os acessos às localidades do interior e bairros do município de Canoinhas que possuem ligação com a BR-280. Senhor presidente. Está em discussão? Vereador autor? É um requerimento breve, mas ele reflete o que já falei em outras sessões, né? Pedi mais específico. Eu passei pela obra da 477 e eu reparei que nas laterais, nas pistas que cruzam com a BR, além de ser colocada uma camada de material bom de pedra,
está sendo até feito alguns metros de pavimentação. Eu acredito que lá é uma obra do governo do estado, então é outro órgão que é o DEINFRA, mas a BR-280, por ser um órgão federal, e a gente sabe que o governo federal tem muito mais condições de disponibilidade de recursos, pode oferecer o mesmo para o nosso município, pelo menos alguns metros de pavimentação, seria até o limite de 20 metros que o DENIT tem responsabilidade legal, para melhorar o acesso dos moradores, principalmente nas localidades que têm uma dependência econômica, não somente da área central do município, dos bairros, mas também, por exemplo, Encruzilhada, entre outros. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Vereador, podemos sugerir que esse requerimento seja de toda a agilidade, haja dificuldade muito grande que a gente tem com esse órgão. Eu creio que todos os vereadores assinando, a gente tem um pouquinho mais de força, né? Com certeza. Sim. Os demais vereadores concordam? Né? Sim. Sim. Então, continua a discussão? Por ser de toda a agilidade agora, solicitando até a secretaria para que seja feita a alteração, o requerimento tem deferimento automático. O requerimento número 211/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeito municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando as seguintes informações relativas aos contratos de prestação de serviços de transporte escolar. Primeiro, informar o valor dos contratos atualmente vigentes. Segundo, especificar quais empresas estão prestando o serviço de transporte escolar no município. Terceiro, detalhar o valor pago por quilômetro rodado em cada contrato. 4. Informar se houve aumento de valores de um ano para o outro e, em caso afirmativo, apresentar os percentuais e as justificativas. 5. Explicar como é realizada a manutenção e as vistorias desses veículos. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Como já foi discutido na tribuna, né, que vamos vai para o Ministério Público esse requerimento. Já conversei com a casa aqui para estar fazendo mais algumas alterações e já recebi uma outra mensagem aqui que fizeram assim, ó, os ônibus que estragaram foi tirado da localidade e foi mandado para uma outra localidade. Então, e ainda não falaram bem assim que não existe ônibus reserva. Então, estou aqui relatando que mais os pais já falaram, né, que já estava ali na tribuna que estava falando, e falaram que então não existem os ônibus reserva e que tiraram de uma localidade um ônibus estragado e levaram para uma outra localidade para o interior. Fica aqui meu apelo também, já conversei, né, com a Polícia Militar, para a Polícia Militar estar averiguando, ajudando, né, ajudando nós a fiscalizar esses ônibus para não acontecer uma tragédia aí que venha acontecer com muitas crianças, né, e familiares, né? Que isso não venha acontecer de estar estragando os ônibus na nossa amada Canoinhas e que as crianças aí tenham um conforto, uma segurança, uma estabilidade com o ônibus que verdadeiramente seja prestado um serviço pelo preço que vai ser pago, que eu pedi nesse requerimento. Se houve algum aumento de preço, né? Se eu não me engano, vou falhar aqui, tipo, se não me foge a memória, era de R$18 o quilômetro rodado de um ônibus pro interior, que eu já ouvi relato aqui também. Então, por esse preço, com certeza tem que ter um ônibus bem qualificado, um ônibus de primeira, para estar levando as crianças para a escola aí, com esse preço absurdo que foi relatado por um pai aqui. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati. Eu gostaria de pedir ao vereador Cezão para assinar junto esse requerimento. E o que a gente falou em tribuna, senhor presidente, enquanto o vereador Cezão estava em tribuna, era para a gente acrescentar, então, ali, que seja encaminhado a cópia desse requerimento ao Ministério Público. E por que a importância disso, senhor presidente? Porque, como já falei, nós já discutimos tantas vezes, já trouxemos tantas imagens, eu perdi as contas de quantas vezes nós já estamos aqui, nessa Casa de Leis, falando sobre o transporte escolar. E eu acredito que foi muito grave o que aconteceu nesses ônibus, a segurança das crianças deve ser prioridade, mas muitas vezes a gente fala e as coisas não mudam. Então, a importância de mandar para o Ministério Público é justamente para que a gente tenha um órgão que consiga ter, então, um acesso maior do que nós aqui enquanto vereadores e que consiga realmente notificar a prefeitura, instaurar inquérito se for necessário, porque a gente não pode permitir que continue acontecendo esse tipo de situação, que infelizmente tem se repetido, infelizmente a gente fala que não resolve, por isso eu acredito que a gente precisa mandar isso para o Ministério Público também. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. De antemão, senhores vereadores, gostaria de já pedir para assinar junto tanto esse requerimento, o 211, quanto o 212 de sua autoria, vereadora Tati.
Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 212, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brei, secretário municipal de Educação, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de Administração, solicitando cópia dos comprovantes de pagamento realizado às empresas contratadas e aos motoristas que prestam serviço de transporte escolar, contendo as datas dos pagamentos efetuados e informação sobre eventuais atrasos nos pagamentos, especificando mês a mês e se os pagamentos foram realizados dentro dos prazos estabelecidos em contrato ou se houve atraso, bem como a justificativa para eventuais atrasos. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora autora. Apenas para explicar para os colegas vereadores, eu recebi algumas mensagens falando sobre atraso em pagamento. Então, eu estou solicitando porque eu não sei se seria um atraso da prefeitura em relação às empresas ou das empresas em relação aos motoristas. Então, por isso eu estou fazendo esse requerimento para entender o que está acontecendo e aí sim poder explicar para quem fez esses questionamentos o que realmente está acontecendo, se de repente é a empresa que não está pagando esses funcionários. E como, da mesma forma do rotativo, né? Quando a gente questiona aqui essa situação do transporte escolar, a gente está questionando o contrato da prefeitura com as empresas, né? Não os motoristas em si. Os motoristas estão lá trabalhando e precisam receber, porque eles também têm família, precisam colocar o pão na mesa. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Cezão. Gostaria de pedir para assinar junto com a vereadora Tati Carvalho, mas fiquei sabendo também que não está sendo pago o pagamento dos motoristas, mas não é uma empresa só que transporta os alunos, né, escolares. Eu acredito que são mais empresas. Não sei se são 2 ou 3 empresas. Então, não sei se você está pedindo de todos eles. Ah, sim. Então, para saber, pensei que era só dos interiores, dos ônibus, dos motoristas, só dos interiores, então são até mesmo dentro da nossa cidade de Canoinhas. Então seria isso, senhor presidente, queria pedir para assinar junto. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Josimar Jubanski, que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. O vereador Ivan Kraus. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, meus colegas edis, população canoinhense novamente, eu saúdo a todos. Presidente, nessa última quinta-feira, dia 24, tive a felicidade de ir à cidade de Mafra e lá participar da exposição sobre a inteligência artificial e seus impactos na gestão das cidades. Algumas das soluções ali que podem ser implementadas pela inteligência artificial me chamaram muita atenção, especificamente as que já foram citadas pela vereadora Kátia antes e pelo André já em outro requerimento passado, mas no que diz sentido na celeridade dos serviços prestados ao canoinhense. Futuramente ao canoinhense, porque tenho certeza que isso é uma realidade próxima que deve ser aplicada na nossa cidade. Para que vocês tenham conhecimento, 50% de agilidade, celeridade dos trabalhos prestados, a inteligência artificial resolve. A exemplo, questão de emissão de tributos, autorizações, verificação inclusive de históricos escolares e tudo, então entrando na esfera da Secretaria de Educação, né? E lá fizeram um exercício que eu achei muito bacana, porque durante a exposição criaram um chat, né? Um chat com inteligência artificial da Prefeitura de Mafra, e lá o prefeito de Mafra fez uma indagação quanto estou até uma brincadeira lá, estou preocupado, meu filho está indo para aula ou não, como é que faz? Aí pediram a matrícula do filho e a inteligência artificial já passou o percentual de frequência escolar da criança.
E aí ele até fez uma brincadeira lá, dizendo, agora com essa frequência escolar ruim aí, até tô meio ruim, gostaria de marcar um cardiologista. E aí fez a brincadeira e aí já foi passado para a saúde e já foi marcado também uma cardiologia. Então, como dá para envolver e o quanto barateia e agiliza. Um dado que me chamou muita atenção foi da questão aí, entrando especificamente na saúde, que dos casos de saúde, 8%, os estudos apontam que são resolvidos só pela inteligência artificial. Então, a ligação, casos mais simples, tudo elas poderiam vir resolver. 61,7% são encaminhados para a telemedicina. E aí que me chamou mais atenção ainda. A telemedicina ela tem um custo aproximado de 20 centavos por habitante. Então você imagina, Canoinha 51 mil habitantes, né? 55, desculpa. Nós teríamos um custo aí mais ou menos 11 mil reais para nós dar telemedicina para todo mundo. Muito bom. A questão presencial, os estudos apontam que vai a R$ 34 reais por pessoa, mais ou menos. Então um custo muito maior. Então a inteligência artificial, além de baratear, vai dar uma evolução muito boa para a qualidade de vida do canoinhense. E até... mais uma situação aqui que seria importante e é de interesse da comunidade. Estava presente lá o secretário de Educação, James Blay, né? E aí observando essas práticas novas. E também já provoquei ele aqui para a semana que vem ele estar presente. E ele me disse que vem. Então já fica aí, presidente, né, a possibilidade de colocar ele na tribuna para a semana que vem para ele vir trazer esses esclarecimentos que é de suma importância para a segurança de todas as nossas crianças aí que estão em sala de aula, né? Seria isso, presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para amanhã, 29 de abril, terça-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.